Olá meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de Direito Constitucional exclusiva para o concurso de oficial de promotoria. Então a gente está aqui no artigo 127, uma parte dessa aula aqui eu vou deixar lá no YouTube, tá? Para as pessoas que estão inscritas lá no canal, para que se elas quiserem, elas entrem também no Base Jurídica, né? Então acho importante, né, deixar bem claro que o canal do YouTube continua, que todas as coisas do YouTube vão continuar, mas que algumas aulas eu vou deixar fechadas para as pessoas dentro do Base Jurídica. Então quem tiver interesse é só entrar aqui embaixo, clicar no link aqui, é um valor realmente muito baixo diante do retorno de conhecimento que você pode ter. Então a gente está aqui agora no artigo 127, estamos no parágrafo 5º agora. Então estamos falando do Ministério Público, artigo 127, não, 128 da Constituição, falando aqui das divisões todas do Ministério Público, né? Então agora a gente vai aqui para o parágrafo 5º, ó. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros, em primeiro lugar, algumas garantias. Então olha só. Então, coisas importantes aqui. Dentro dos estados, então só vou colocar aqui entre parênteses, dentro dos estados e da própria União, é facultada aos procuradores gerais a elaboração de leis. Claro, eles elaboram essas leis complementares, né? E vão mandar para o Congresso Nacional, se for da União, para a Assembleia Legislativa, se for, enfim, por parte dos estados, né? Então, dentro dos estados e da própria União é facultado, não, é facultada mesmo, aos procuradores gerais a elaboração de leis complementares para organização, para organizar, dividir tarefas, que são as atribuições, e ter um estatuto. E para organizar, dividir tarefas e criar um estatuto próprio de cada MP. Então isso é interessante, por quê? Porque veja só, a gente tem a Constituição, e na Constituição a gente tem algumas diretrizes gerais, a gente tem uma lei complementar federal que trata do Ministério Público no geral, né? A gente tem algumas resoluções do Conselho Nacional do MP, que a gente já viu até algumas delas, mas a gente também tem a regulamentação do Ministério Público dentro dos estados. Então, um ponto relevante aqui é que você tem essa visão, que o Ministério Público também terá uma lei complementar com essa iniciativa dos procuradores gerais respectivos, né? Então, do estado de São Paulo, o procurador-geral do Ministério Público do estado de São Paulo. Então ele faz esse projeto de lei, tá? Qual é a questão? Por que você faz essa lei? Para você fazer algumas regulamentações internas dentro da própria instituição. Então o Ministério Público do Rio vai ter as suas diretrizes, o Ministério Público de São Paulo vai ter, o Ministério Público de Minas e assim por diante, o Ministério Público da União também, tá? Aí olha só, observadas relativamente aos seus membros. Então membros aqui, eu quero que você entenda que membros aqui são procuradores, eu vou até colocar, ó, promotores de justiça, procuradores de justiça e procuradores da República. Tá? Então com relação às pessoas que passaram ali nos concursos do MP, né? E seja estadual ou da União, né? Então, relativamente aos membros, existem duas coisas aqui, ó. Garantias, que está no inciso 1º, e temos as vedações, ou então proibições, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar quais são as garantias e depois vamos olhar quais são as vedações, as proibições. Então olha só, que interessante, né? Então para as garantias, então o que é garantido a cada um dos seus membros, a cada membro do MP? Então se a gente fosse perguntar assim, o que eles têm direito de fazer, quais são os direitos que essas pessoas têm? Bom, temos aqui as seguintes garantias, olha só. Em primeiro lugar, vitaliciedade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial
transitada em julgado. Preste atenção aqui, porque aqui chama a atenção por este prazo aqui, ó. Então, entenda, a gente já estudou a parte dos servidores públicos. E lá os servidores públicos, eles têm estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e eles ainda precisam passar por uma avaliação especial do seu desempenho para que eles realmente se transformem em servidores estáveis. Agora entenda uma coisa, a função dos membros do Ministério Público, por mais que eles recebam dinheiro público, a gente tem algumas diferenças aqui. Porque eles não são simplesmente servidores públicos, eles são agentes do Estado. E aí entenda uma coisa, que o nome pode parecer estranho, mas este é o nome. Eles são agentes políticos. Não que eles façam política partidária, olha, eu sou do PT, sou do Bolsonaro, sou de sei lá quem. A questão não é essa. A questão é que os juízes, e aqui o que nós estamos tratando, os membros do Ministério Público, eles são agentes políticos. Sendo agentes políticos, eles recebem os seus vencimentos por meio de subsídios, por exemplo. Tá? Então eles têm uma orientação dada pela Constituição que é diferente da que é dada para os servidores públicos normais. Então, por exemplo, você vai fazer o concurso de oficial de promotoria, vai passar no concurso, você, para ser estável, precisará ter 3 anos de atividade, e aí nesses 3 anos não pode ter tido uma conduta que o desabone, precisa ser avaliado, etc. Ok, isso como servidor público. Já alguém que faz o concurso para promotor de justiça ou para procurador da República, que são membros do Ministério Público Estadual e da União, respectivamente, essas pessoas, elas são vistas não como servidores públicos em geral. Eles são vistos como agentes do Estado, alguns até chamam isso de agentes políticos, que recebem por meio de subsídios, ou seja, recebem numa parcela única o que tem que receber, e além disso, eles têm algumas garantias que são diferentes das garantias dos servidores públicos. Por isso que existe uma das garantias, é a vitaliciedade após 2 anos de exercício. O que significa que depois de 2 anos de exercício, esse promotor de justiça não pode mais perder o cargo. A não ser, então senão, né, a não ser por uma sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, não pode haver uma destituição, uma perda do cargo de promotor de justiça ou de procurador da República, se não for por uma decisão transitada em julgado. Então o próprio órgão do MP não pode fazer isso. Tá? Então isso precisaria ter um processo na justiça. Então pensa o seguinte, a gente teve um caso aí de um promotor há muito tempo atrás, quando eu estava até entrando no MP como servidor, né? Quem não sabe, eu fui oficial de promotoria. Eu lembro que quando eu estava entrando no MP, teve o caso de um promotor que acabou matando uma outra pessoa, né? Então ele teve lá uma discussão e matou, e matou não foi absolvido, ele foi condenado, né? E aí veja só, uma das consequências da condenação é ele perder o cargo público, né? E ele perdeu o cargo público, ele já era promotor há muito tempo, mas o que acabou acontecendo, depois que ele foi condenado criminalmente, foi feito um outro processo para que essa pessoa fosse realmente exonerada, desligada dos quadros do Ministério Público. Então ele perdeu o seu cargo por uma decisão judicial, então por uma sentença judicial transitada em julgado. E aqui quero chamar a sua atenção, né? Veja só, se para você perder um cargo, você precisa ter a sentença judicial transitada em julgado, para ser preso não precisa, né? Então não tem nem lógica, porque a própria Constituição diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então o que me espanta por vezes, e não quero nem entrar em política de nada disso, mas assim, o que me espanta é o fato de as pessoas, inclusive membros do Ministério Público, quererem que uma pessoa que foi condenada em segunda instância, mas ainda tem recursos para fazer, que essa pessoa seja presa, sendo que se ele fosse condenado, ele promotor fosse condenado, ele só sairia do cargo, ele só perderia o direito de continuar trabalhando se houvesse uma sentença judicial transitada em julgado. Então, meu Deus, né? Então, até por uma questão de lógica, não tem nenhum sentido, porque senão ele vai ter que defender também que ele pode sair do cargo antes da sentença transitada em julgado, mas isso ele não vai defender, é lógico, e acho certo que sempre aconteça após a sentença judicial transitada em julgado, seja quem for,
ponto final, tá? Então essa é a primeira coisa. Então, garantia do membro do Ministério Público, vitalício, vitaliciedade. Segunda garantia, inamovibilidade. Então, vitalício ele tem o cargo, observação, vitalício significa que tem o cargo para o resto da vida. Até se aposentar, logicamente, né? Inamovibilidade. Que nome estranho, né, professor? Mas sabe o que é isso? É a pessoa não poder ser removida. Então, olha só. Inamovibilidade significa o quê? Então, inamovibilidade significa não poder ser transferido de local de trabalho a não ser por decisão do colegiado com voto da maioria absoluta dos membros, tá? Colegiado do MP, né? Então olha só para você ter uma ideia, cada Ministério Público tem o seu colegiado. Por exemplo, você poderia ter o que se chama, a depender do Ministério Público, de grupo de procuradores, ou colégio de procuradores, ou conselho superior. A gente ainda vai ver, quando a gente estudar dentro do Ministério Público de São Paulo, como que isso acontece. Mas o que eu quero dizer para você, existe um órgão de cúpula, um órgão colegiado, que vai regulamentar ou que vai, de algum modo, fiscalizar, que vai decidir algumas coisas sobre o Ministério Público. Pois bem, este órgão colegiado, e só quero que você guarde isso, né? Órgão colegiado é um grupo de pessoas do Ministério Público. Então, qual é a ideia aqui, só para que você entenda? O promotor de justiça ele tem garantido o direito de inamovibilidade. O que significa? Ele não pode ser trocado. Ele não pode, simplesmente por uma ligação de alguém, porque veja só, entenda, né, o membro do Ministério Público por vezes vai se deparar com situações em que ele vai ter que bater de frente, ou com políticos, enfim, com pessoas com poder e tal, e às vezes alguém pode dar uma ligação e fala o seguinte, ó, escuta, aquele promotor lá daquela cidade lá tá me enchendo muito o saco, tira ele daí. Então isso não pode acontecer, então não pode haver essa influência. Então, qual é a ideia? A de que o promotor de justiça, um membro do Ministério Público, ele não pode, de fato, ser transferido, ser removido para outro local de trabalho, a não ser por motivo de interesse público. Então, motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado, competente do MP, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, assegurada a ampla defesa. Porque veja só, ampla defesa, por que a gente está falando de ampla defesa aqui? A gente fala de ampla defesa porque, por vezes, esse cara já estabeleceu todas as raízes naquela cidade. Então pensa o seguinte, o cara passou no concurso e existe uma obrigação de que, a não ser por uma autorização especial, mas que em geral a pessoa, o promotor de justiça, more na cidade em que ele está trabalhando, para ele conhecer a realidade, para ele ter contato com aquela realidade. Pois bem, imagina que ele já fixou raízes ali. Como é que de uma hora para outra, possivelmente até por uma, sei lá, correndo o risco de que isso esteja acontecendo por uma pressão política, como é que de uma hora para outra o cara chega para trabalhar e tem lá um recado na mesa dele dizendo o seguinte, ó, hoje você não vai trabalhar mais aqui não, você vai trabalhar lá em outra cidade, pode arrumar suas coisas e ir embora. Isso não pode acontecer. Então ele tem a garantia de que ele vai estabelecer raízes num determinado local. Então, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Então, o que poderia ser o interesse público? Pensa o seguinte, ainda não há, pelo menos aqui em São Paulo, né, não são todas as cidades do estado de São Paulo que têm uma promotoria. Por mais que o Ministério Público seja uma instituição muito grande dentro do estado de São Paulo, tenha realmente muitos membros, mas ainda não existem comarcas, ou cidades pelo menos, não vou nem falar de comarcas, mas ainda existem cidades que não têm membros do Ministério Público. Então, por vezes vêm muitos promotores substitutos e por vezes tem uma dificuldade de dar continuidade no serviço e algumas coisas atrasam. Aí o grupão lá do Ministério Público, lá em São Paulo, pensa o seguinte,
cara, tem um promotor na cidade tal que ele é um bom promotor. E eu acho que ele poderia ser colocado numa outra sede. Por quê? Porque a gente vai abrir lá a nossa sede. E a gente precisa de alguém lá que realmente já esteja trabalhando bem, que realmente já esteja com muita afinidade com relação ao serviço. Então vamos colocar essa pessoa lá. É lógico que o que o Ministério Público estaria fazendo não é uma punição, mas mesmo assim, essa pessoa interessada, esse promotor de justiça, tem o direito de se defender. Ele pode dizer o seguinte, pô, mas por que eu? Né? Por que eu? Será que não tem outra pessoa? Será que não tem uma pessoa até que trabalhe melhor do que eu? Ou será que não tem uma outra pessoa que tenha mais interesse nisso? Enfim, mas essa é a ideia. Então, garantias ao Ministério Público, vitaliciedade. Então, depois de 2 anos, não é igual ao servidor, que é 3 anos, para o Ministério Público, depois de 2 anos, ele é vitalício. O servidor é estável, é diferente, tá? A gente não precisa aqui dar um passo a mais para fazer todas as distinções do que é ser vitalício e do que é ser estável. Mas apenas quero dizer para você o seguinte, que o servidor que é estável, por exemplo, ele pode perder o cargo por um processo administrativo disciplinar, né? Diferente do vitalício, que só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então, essa é uma diferença. Outra garantia, inamovibilidade. Dando a entender o quê? Que o promotor de justiça não pode ter alteração do seu local de trabalho, a não ser por uma decisão do colegiado do MP, com o voto da maioria dos membros e presente, eu vou até colocar aqui, e presente, vou até colocar assim, ó, desde que presente o interesse público. Então, eu te dei esse exemplo, né? Então, isso aqui poderia ser uma questão de prova. O Ministério Público resolve abrir uma promotoria numa determinada cidade e decide que tal promotor vai ser transferido para lá. O Ministério Público pode fazer isso? A resposta é pode, mas tem algumas condições. Primeiro, precisa estar presente o interesse público, precisa haver uma decisão do órgão colegiado do MP e essa decisão precisa ser tomada pela maioria absoluta dos membros. E além disso, durante todo esse processo de transferência, de mudança de local, este membro do Ministério Público tem o direito de se manifestar, direito de apresentar a sua ampla defesa. Tá? Essa é a ideia. E uma última garantia aqui do Ministério Público, irredutibilidade de subsídio. O que, de certo modo, é até presumível, né? Então, é claro, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, ressalvado os artigos 37 e tal, 153, tudo isso aqui quer dizer o quê? Né? Não vai haver redução do subsídio. Então, ó, o subsídio do membro do MP não pode ser reduzido. Aqui a única coisa é devendo ser respeitado, então devendo, porém, ser respeitado o teto constitucional. Você lembra que o teto constitucional é o limite máximo que qualquer pessoa pode receber. Então é claro, né? Não existe um super salário, ou pelo menos não pode existir, não deveria poder existir um super salário, e aqui a gente chama de subsídio, né? A gente fala salário porque é o que o cara vai receber todo mês, na nossa cabeça é salário, mas o nome técnico disso é subsídio. Então, garantia para o membro do MP que o seu subsídio não vai ser reduzido, a não ser nessas hipóteses aqui. A que mais se destaca é a hipótese de teto, né, de ultrapassar o teto. Então imagine que o cara está ganhando acima do teto, então tem que reduzir para chegar no teto constitucional, no limite máximo que qualquer pessoa que recebe do Estado pode receber. A gente sabe, inclusive, que o máximo do máximo do máximo é o quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então essas são as garantias. Vitalício, inamovível. Olha, então o membro do MP é inamovível, é uma verdade. Você poderia ter uma questão assim, ao Ministério Público é garantida a vitaliciedade, beleza. É garantida a inamovibilidade, beleza. Irredutibilidade de subsídio, beleza. O que você precisa entender? Que na prova, por vezes, pode cair as exceções, ou podem cair as exceções. O que significa? Vitaliciedade após 3 anos de exercício? Não, após 2 anos de exercício. Ah, ele pode perder o cargo por processo administrativo? Não, ele pode perder o cargo, apenas por sentença judicial transitada em julgado. Outra coisa que poderia ser perguntada, a inamovibilidade.
por motivo de interesse público do Procurador-Geral de Justiça. Não, aqui a Constituição diz que a decisão é do órgão colegiado, do grupo de procuradores, tá? Que vai se reunir para isso. Ah, com aprovação de maioria simples? Não, maioria absoluta dos membros. Ah, dispensada a ampla defesa? Não, assegurada a ampla defesa. Tá? Então eu quero que você guarde isso, porque em várias questões de concurso o que os examinadores trabalham é exatamente com isso, com essa ideia. Tá? Irredutibilidade de subsídio, então não pode haver essa redução, para nossa cabeça, redução salarial, mas entenda que o que o promotor de justiça ganha por ser um agente político, um agente de Estado, é subsídio. Então esse subsídio não pode ser reduzido, só vai ser reduzido, só vai ter essa redução no caso de ultrapassar o teto constitucional, e por questões aqui 150, 153 tal, são questões aqui de orçamento, questões tributárias, que pra gente agora aqui não tem maiores divagações pra gente fazer sobre isso. Acho isso importante, tá? Eu vou parar por aqui, vou continuar agora a aula para as pessoas que continuam no Base Jurídica, tá? Então você que está no YouTube, eu vou parar a aula aqui, eu fico muito agradecido a você que está aqui. Por favor, você que está no curso, não pare, já estou me despedindo das pessoas que estão aqui. Você sabe que eu adoro estar aqui, e se você tiver interesse, se inscreva no Base Jurídica para você continuar a receber alguns vídeos que são exclusivos. A maior parte, a maioria esmagadora das aulas estarão aqui no YouTube, é claro, como o meu compromisso aqui com vocês, mas algumas aulas eu vou colocar nesse ambiente fechado. Acho importante você participar de lá, inclusive as turmas de questões ficarão por lá também, então acho muito interessante que você esteja por lá, tá bom? Agora vou continuar aqui com as pessoas do curso, tá? Um grande abraço para você que está aqui no YouTube.